Boa noite a todos. Onde quer que você esteja celebrando a festa, seja bem-vindo à festa de 2023. Estamos aqui no 15º dia do 7º mês, e independente de onde você tenha vindo, você está no lugar onde Deus colocou o seu nome para celebrarmos esta festa. Esta festa tem um significado muito grande para nós e também para toda a humanidade. Em Isaías 20:29 diz: um cântico haverá entre vós como na noite em que se celebra esta festa santa, e alegria de coração como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. Talvez ainda no início desta noite você tenha cantado um hino que contém essas palavras muito significativas para a festa dos tabernáculos. Quando pensamos no monte do Senhor, tem muito a ver com o próximo milénio que esta festa retrata. Em Isaías 2 e 3, lemos: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se levará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. De certa forma, viemos ao monte do Senhor ao nos reunirmos aqui nesta festa. Aqui seremos ensinados sobre o caminho dele, e aqui honramos e reconhecemos Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a razão pela qual estamos aqui e a razão pela qual temos o futuro pela frente. Toda a glória e honra são para ele. Esta festa retrata o tempo do reinado de Cristo na terra, quando a lei sairá de Jerusalém. O mundo todo aprenderá a respeitar, seguir e viver de acordo com essas leis, além de temer, reverenciar e obedecer a Jesus Cristo, tal como nós estamos aprendendo agora. À medida que aprendam e sigam o seu caminho em suas vidas, todos experimentarão a paz, a alegria, a harmonia e muitas outras bênçãos que marcarão o reinado de Cristo. Todos nós aprendemos isso ao viver em seus caminhos. As bênçãos vêm quando obedecemos a Ele. Hoje, porém, vimos aqui para esta festa saindo de um mundo conturbado, que está se afastando cada vez mais de Deus, e até mesmo da maneira como o mundo era há apenas alguns anos. Não é um mundo como é um mundo de paz. Não é um mundo de alegria. Infelizmente é este mundo conturbado e confuso, e que vai ainda piorar, tal como a Bíblia descreve em 2 Timóteo 3:13. Deus chamou você e a mim para que sairmos fora deste mundo e aprendermos o único caminho de paz, alegria, harmonia e abundância para toda a humanidade. Esse é o único caminho, através de Jesus Cristo, aprendendo a viver pela pura e clara verdade, a verdade na palavra da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a verdade de Deus. E chegamos ao lugar onde Ele colocou o seu santo nome para estes 7 dias da festa de tabernáculos e o 8º dia. Então é a honra que nos alegramos, pois o Senhor é Rei e salvará o mundo de si mesmo. Ele inaugurará um tempo de paz, alegria e harmonia para toda a humanidade. Vamos aproveitar estes 8 dias para visualizar como será a vida quando todas as preocupações e o caos deste mundo desaparecerem e toda a humanidade viver conforme os padrões de Deus. Ao vislumbrar o milénio, imagino que Cristo terá regressado majestosamente e será o Rei dos Reis, e todas as nações se curvarão diante dele. Satanás terá sido preso. As primícias, eu e você, se continuarmos seguindo fielmente a Deus e sendo guiados pelo seu Espírito, serão reveladas e nascerão no reino de Deus, prontos para servir e ensinar esse caminho de vida para todos os sobreviventes da humanidade. A noiva de Cristo estará preparada. Ela viveu da maneira que vai ensinar aos outros e será um exemplo vivo dos benefícios deste caminho de vida, assim como Cristo é um exemplo para nós. As primícias esperaram, suportando provações e tribulações, e tal como prometeu, Deus enviou Cristo à terra para estabelecer o reino. E verão, este é o nosso Deus, a quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, e esperávamos por Ele. Estaremos contentes e nos regozijaremos em sua salvação. Temos motivos para nos alegrar nesta festa, assim como Deus ordena em Deuteronômio 16:14. Cristo tornou tudo isto possível, e sob o seu governo justo florescerá um novo mundo de paz, alegria, amor e beleza, em que todo ser humano poderá alcançar o seu potencial. Na antiguidade, enquanto viajavam em Jerusalém para a festa, toda a Israel louvava a Deus. Permita-me ler o Salmo 150,
que é um dos cânticos da ascensão que eles cantavam quando iam para a festa, reconhecendo o que iriam fazer ali e conscientes da glória pertencente a Deus enquanto celebravam a festa dos tabernáculos. Salmo 150 diz: Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com o saltério e com a harpa. Louvai-o com os adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louva ao Senhor. Esse mesmo cântico é recitado no céu em louvor a Jesus Cristo. Conscientes do que ele fez e que cortaria esta terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, todos na terra verão reverenciá-lo. Esperamos por esse dia. Apocalipse 5, 11 a 13. E também, em outras partes deste livro do Apocalipse, lemos que as hostes celestiais também vão levar a Jesus Cristo. Enquanto tem essa visão, João escreve: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número é de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado ao trono e ao Cordeiro, seja louvor e honra e glória e o domínio dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciões prostraram-se e o adoraram. Ao nos alegrarmos nesta festa, estamos fazendo o que Deus deseja que façamos e aprendendo o que Ele quer que aprendamos. Então vamos nos alegrar, porque Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e em breve estará voltando a esta terra.
Cristo é o Salvador e é o Rei dos Reis, além da nossa ajuda e salvação. Ele tem muitos outros nomes que lhe serão atribuídos, como registado em Isaías 9, 6 a 7. Alguns desses nomes são Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Houve muito poucas ocasiões na história em que a Terra esteve em paz. Frequentemente a história da humanidade é contada pelas guerras travadas desde o início dos tempos. Até mesmo na primeira família, a de Adão e Eva, a paz foi logo interrompida quando rejeitaram a Deus e escolheram o seu próprio caminho. A matança começou quando Caim assassinou Abel e continuou acontecendo através dos tempos. Mesmo em tempos em que não se tratava nenhuma guerra na terra, havia violência, derramamento de sangue, divisão, conflito e hostilidade. E isso ocorreria entre as nações, tribos e até nas famílias. A verdade é que a natureza humana, sem o Espírito de Deus, conduz às guerras e disputas, assim como diz em Tiago 4.1. Um dos paradoxos da história da humanidade é que, embora tenha realizado fantásticos avanços científicos e técnicos, ela não consegue alcançar a paz. Conseguimos levar homens à Lua, conseguimos conectar com todas as pessoas ao redor do mundo através da internet, conseguimos desenvolver telescópios para ver o infinito universo criado por Deus, como nenhuma geração anteriormente de nós viu, mas mesmo assim não conseguimos alcançar a paz. Quando Deus olha para a nossa terra e para o que acontece em nossas famílias, nossas nações e nações do mundo, não é de admirar o que ele diz em Isaías 59, 7 a 9. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de nós o juízo. Paulo, em sua epístola de Romanos 3, 10 a 17, expande isso e também chega à conclusão de que as pessoas desconhecem o caminho da paz. O mundo que não quer conhecer nem escutar a Deus nunca conseguirá ter paz. Sem o Espírito Santo de Deus e a verdadeira paz é impossível. Paz. Todo mundo quer tê-la. Todo mundo fala sobre ela. Mas ninguém quer ouvir como nosso Criador sobre como a paz pode ser alcançada em nossas vidas. Você sabe que em Mateus 5, Cristo tinha muitas coisas a dizer sobre a paz nas aventuranças. Ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. A paz exige trabalho, amor, humildade, paciência e autocontrole. Todas essas coisas, de alguma forma, estão ausentes quando a humanidade fala de paz. Quão importante é para Deus que haja paz entre o seu povo. Em Hebreus 12, 14 a 15, ele diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Quão importante é para Deus que nós, como seu povo, alcançamos a paz, lutemos pela paz, lutemos pela união entre os irmãos, tal como diz Efésios 4. A Bíblia nos diz que as pessoas não conhecem o caminho da paz, mas sabemos que isso será ensinado no reino. Precisamos ser pessoas de paz. Precisamos experimentá-la e praticá-la em nossas vidas para que possamos ensinar aqueles que estarão no reino que o caminho de Deus realmente funciona, até mesmo em um mundo conturbado onde praticamos, funciona entre o seu povo e existem chaves para desenvolver aquela perfeita paz que Deus entrega na Bíblia. Em Isaías 26, 3, Deus registra, tu conservarás a paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Porque ele confia em ti.
Quando confiamos em Deus e o seguimos, deixamos de confiar mais nas coisas do mundo. Devemos expulsar todas as coisas destes deuses e de todas as vidas por meio do Espírito Santo. Confiando em Deus, e quando confiamos nele, seguimos implicitamente o seu caminho. E o praticamos e estamos atentos a ele. Estamos atentos a ser parte de nós à medida que o Espírito de Deus nos guia e nos dá o poder e a força para resistir a nós mesmos e nos dá o autocontrole que precisamos para sermos pacificadores e não cairmos na fraqueza da natureza humana, da discórdia, ou seja lá o que for. Creia em Deus. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração. Ele é o Salvador. E o mundo inteiro saberá isso naquela ocasião. E o notável Salmo 119 contém muitos dos pensamentos de David sobre o seu amor pela lei de Deus, e conforme ele passou a confiar plenamente em Deus, e ele realmente esperava que Deus executasse o seu plano. Ele realmente meditava na lei de Deus dia e noite, e Deus revelou muitas coisas. Em Salmo 119, 165 diz: muita paz têm aqueles que amam a tua lei, e nada os faz tropeçar. David continuou dizendo: o Senhor, tendo esperado na tua salvação e tendo cumprido os teus mandamentos, a minha alma os tem observado os teus mandamentos e amo-os extremamente. Tenho-os observado, todos eles estão diante de ti. Estas são palavras para o nosso estudo e autoexame, para termos certeza que estamos praticando e vivendo o caminho de Deus, para ensinar-nos no reino de Deus, quando Cristo retornar, o caminho de vida que as pessoas precisam trilhar naquele tempo. Você pode imaginar um mundo guardando fielmente pelo menos um dos mandamentos de Deus? Como esse mundo seria bem diferente. E você pode escolher qual mandamento, pois se o mundo guardasse corretamente apenas um desses, nós viveríamos em um mundo muito diferente. Mas no milénio todos vão aprender, praticar e desenvolver a obediência a todos os 10 mandamentos. Isaías 48. Muitas das escrituras desse livro falam sobre como será quando Cristo retornar à terra. No versículo 17, Deus a falar o Santo Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina, que é útil, que te guia pelo caminho em que deves andar. E no versículo 18 diz isso: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Se tivessem me ouvido, sua vida poderia ter sido muito diferente. Quando Cristo retornar, haverá paz como um rio, e a justiça será como as ondas do mar. Grande paz têm aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Haverá beleza física e realizações durante o reino de Cristo, assim como ainda há na terra hoje. Mas ele não será um reino apenas físico. Será um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você pode ler essas palavras em Romanos 14:7. Cristo é o príncipe da paz, e o mundo sob o seu reinado estará em paz, em perfeita paz. Essa paz será tão grande que abrangerá até mesmo o reino animal, segundo as belas palavras registradas em Isaías 11, versículo 9. Essa paz iluminará o mundo e produzirá alegria, felicidade e ajudará todos a alcançar o potencial que Deus tem em mente para toda a humanidade. Irmãos, que essa paz comece conosco. Tudo começa comigo e com você. Nós, como povo de Deus, devemos praticar e viver em paz agora, sendo pessoas humildes, que cuidamos das necessidades dos outros e que deixam de lado o nosso egocentrismo e orgulho, além de permitir que Deus faça a sua obra através de nós enquanto avançamos para o seu reino. Que a paz do reino de Deus comece connosco. Então vamos praticá-la todos os dias desta festa e também na nossa vida cotidiana, para que possamos ser chamados filhos de Deus. Let
A paz não chegará à terra da noite para o dia. O caminho para a paz terá de ser ensinado, aprendido e vivido, e transformar a terra num lugar de beleza física, emocional, moral e espiritual. A restauração de todas as coisas começará quando Cristo retornar à terra, e haverá um retorno à verdade da Bíblia, e não apenas o conhecimento da verdade, mas o mundo inteiro viverá e praticará a verdade. Um novo caminho de vida estará na terra, pois Cristo é quem o tornará novo. O conhecimento de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Essa é outra parte de Isaías 11:9 e Abacuque 2:14. Será um extraordinário e emocionante tempo de construção e reconstrução, de restauração dos alicerces da educação e das relações humanas adequadas e do relacionamento correto com Deus. E isso é o que o mundo tem esperado. Mas as pessoas não sabem que é isso que estão esperando. Mas nós sabemos que é para isso que estamos sendo preparados, para isso é que vamos reensinar no reino. Um termo em que as coisas vão ser restauradas. Em Atos 13, 18, 21, diz isto. Assim diz, mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo haveria de padecer. Arrependai-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envia-lhe ele a Jesus Cristo, que já antes vos tinha pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Quando Cristo retornar, todo o mundo saberá isto. Todos os profetas predisseram isso, e nada disso foi escondido ou secreto. Deus abriu nossas mentes para a verdade e esperaremos pelo retorno de Jesus Cristo. E estamos ansiosos por isso. Quando Deus nos chamou, nós nos arrependemos e fomos batizados e puseram-se as mãos e recebemos o Espírito Santo. Você se lembra que Ele nos chamou? Em 2 Coríntios 5:1, na verdade, Ele nos chamou de nova criação. De facto, nossas vidas foram renovadas desde o momento em que nos entregamos a Jesus Cristo. Vivendo no caminho dele e seguindo com todo o coração, mente e alma, as nossas promessas que Deus faz sobre o reino vindouro são emocionantes e surpreendentes. E eu e você temos a oportunidade de fazer parte desse maior de todos os eventos da humanidade. E se continuarmos seguindo e nos rendendo a Cristo até ao fim, naquele dia, o mundo sobre Jesus Cristo passará por uma significativa restauração. A Bíblia nos diz que Ele derramará seu Espírito sobre toda a humanidade. Isso será registrado em Joel 2:28. Essas pessoas se tornarão novas criaturas que receberem o Espírito de Deus. Serão capazes de compreender, aceitar e praticar o que aprendam sobre o caminho de Deus. Em Ezequiel 36, 25 a 27, Deus diz que lhes dará um novo coração e um novo espírito. E Sofonias 3:9 diz que em toda a terra se falará um novo e puro idioma. Todas as pessoas falarão a mesma língua à medida que unirão a abranger toda a terra, uma união para adorar a Deus e aprender o seu caminho de vida, usando a Bíblia como guia para a existência e o cumprimento humano. E haverá professores, conhecedores e praticantes da verdade que poderão falar por existência sobre os benefícios de viver esse caminho de vida, ou seja, nós que estamos vivendo dessa maneira na Terra hoje, porque nos rendemos a Deus e recebemos dele um novo nome. Nós teremos um novo nome. Segundo Apocalipse 2:3, todas as coisas serão renovadas quando Cristo retornar. As pessoas estarão em harmonia com Deus e umas com as outras. Além disso, seus professores não se esconderão, mas estarão ali prontos para ajudar, ensinar e orientar. Você pode ler sobre estes instruidores em Isaías 30, 20 a 21. Vocês conhecem bem essa escritura que diz que quando alguém está se extraviando, haverá uma voz por trás dizendo: não, 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 este é o caminho que você deve seguir. Ou seja, o caminho que nós aprendemos e devemos estar seguindo hoje. O reinado milenar de Cristo trará mudanças profundas na Terra,
que finalmente será libertada da fútil escravidão mencionada em Romanos 8:19. Essa é uma linda passagem que diz que até mesmo o mundo, que se encontra nesta futilidade aguardando pelo retorno de Jesus Cristo, está esperando pela revelação dos filhos de Deus. Ou seja, aqueles eventos retratados na festa das trombetas, essas coisas vão acontecer no início do período milenar, os quais estamos imaginando enquanto celebramos a festa dos tabernáculos. Sob o governo de Cristo e conforme as suas leis da natureza, ocorrerão mudanças radicais e impressionantes na Terra. Vamos ler algum desses belos versículos que talvez você os ouça novamente nesta festa. Mas acho que não queremos que possamos captar suficientemente esta visão a fundo de percebermos profundamente o que está por vir. Tão certo como você e eu estamos aqui hoje que haverá restauração quando Cristo retornar. Haverá uma nova maneira de viver, todos os princípios e leis dele serão ensinados, observados e praticados na terra, a qual também será beneficiada. Isaías 35, 1 e 2. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a existência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. E nos versículos 6 e 7 diz que as águas arrebentarão no deserto, e os rios correrão na região desolada, e a terra seca se tornará em lagos. Haverá tábuas e juncos no deserto. A terra se tornará como o verdadeiro jardim do Éden, à medida que as pessoas apliquem as leis da agricultura e da natureza. Além disso, Deus e nós vamos trabalhar com todas as pessoas para vermos as bênçãos divinas sendo derramadas nesta terra, enquanto todos vivem os caminhos dele. E isso não será apenas com a terra, pois mudanças profundas também vão acontecer na saúde e no bem-estar das pessoas, à medida que aprendam como ser saudáveis. Continuando a Isaías 35, que fala sobre esta vindoura cura. No versículo 3, fortalecei as mãos fracas e firmei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, aqueles que talvez sejam medrosos e tímidos e que podem ter alguma ansiedade, que precisam confiar em Deus. E quando confiamos em Deus e em sua obra e seu caminho em nossas vidas, temos esperança nele e nunca em nós mesmos. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. E versículos 5 e 6 diz: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Quando as pessoas aprendem os hábitos corretos de saúde e os hábitos corretos de dieta e obedecerem à lei de Deus, ele cumprirá a promessa em Êxodo 15, 26. E nenhuma dessas doenças atingirá você quando seguir o caminho dele. Haverá cura espiritual para todas as pessoas. Isaías 61. Muitas escrituras falam sobre essa restauração espiritual das pessoas. No versículo 1, e dizendo em Isaías 61, diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. E porquê? Porque todas as coisas serão substituídas pelas coisas de Deus e a cura espiritual chegará às pessoas para que eles possam ser chamadas à árvore de justiça, plantadas para glorificar ao Senhor. Ao longo do milénio haverá alegria, paz e abundância, porque todos estarão vivendo no caminho de Deus. Haverá uma terra, uma nova vida e vibrante para toda a humanidade em todo o mundo. Após os 1000 anos do reinado de Cristo, a segunda ressurreição ocorrerá, como observamos no último grande dia, e o resto da humanidade será ressuscitada e terá a oportunidade de aprender o caminho de Deus e de chegar ao arrependimento e receber a vida eterna. Então o plano de Deus para a terra e para toda a humanidade estará concluído. Um futuro além desses dias traz infinitas oportunidades e entusiasmo para aprender muitas coisas novas que nem conseguimos imaginar agora.
Nosso Deus é ilimitado. O amor dele por nós é interminável e ele realmente deseja passar toda a eternidade conosco. Uma passagem bíblica marcante sobre este tempo futuro encontra-se em 1 Coríntios 2:9, onde diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, façam desta festa uma verdadeira festa ao Senhor. Deem-lhe honra e glória em todos os cultos. Estamos aqui para sair do mundo e ter a oportunidade de experimentar como é ser pessoas com pensamentos iguais na presença de Deus todos os dias, regozijando-nos uns com os outros nos cultos e nas atividades em grupos que forem planejadas. Alegrem-se na festa e mantenham a visão do que ela representa. Precisamos orar pela vinda do reino de Deus e do retorno de Jesus Cristo. Apocalipse 21:4 diz, versículo 4 diz: e Deus limpará os seus olhos de toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aquele estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais, enquanto ele estava revelando isso a João: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, da graça lhe darei da fonte da água da vida. Irmãos, aproveitem a festa e orem pelo tempo em que Cristo fará novas todas as coisas.